rapaziada? Hoje vai ser mais um vídeo daqueles diferente aí, sem falar de jogo, sem falar de 2023. O Corinthians vai ficar basicamente aí 11 dias, né? Sem entrar em campo. A gente só volta a jogar no dia 21 contra o Santos lá na Vila, pelo Campeonato Brasileiro, pela 12ª rodada. Pela 11ª, quer dizer. Então, eu tava pensando já em falar sobre isso aí tem um tempo, que é nada mais, nada menos que por que a gente chama nossos rivais, nosso rival Palmeiras, de porco. Sim, realmente, esse apelido tem muito mais a ver com o Corinthians do que com o próprio time do próprio rival, né? Então, chega mais, vamos trocar uma ideia aí sobre esse assunto. A gente começar a falar sobre esse assunto, vamos voltar lá atrás, mais ou menos 54 anos atrás. Exatamente no dia 28 de abril de 1969, o Corinthians faz uma partida no interior em Sorocaba contra o São Bento, que Lidu e Eduardo, os caras sofreram um acidente de carro ali na altura da Marginal Tietê. E infelizmente os dois jogadores morreram na hora, né? Acabaram falecendo ali no mesmo local do acidente. E como o campeonato ainda estava em disputa e já não estava mais aberta a inscrição de novos jogadores, o Corinthians foi lá e fez o quê? Entrou com um pedido na Federação Paulista, né? Solicitando que a gente perdeu 2 caras, então a gente vai fazer o quê? A gente pode inscrever outros porque a gente quer continuar o campeonato, né? Disputando o campeonato. Então a Federação Paulista, naquela ocasião, falou o quê pro Corinthians? Falou assim, beleza, vocês querem? Então a gente vai abrir uma votação, uma assembleia, vamos abrir uma votação. E se tiver unanimidade de todos os clubes que estão participando da competição aceitarem, vocês podem colocar, inscrever, substituir os 2 jogadores que infelizmente acabaram falecendo no acidente de carro. Aí beleza, entrou em votação lá na Federação Paulista, todos os clubes aceitaram. Aí eu vou te perguntar, aí agora a pergunta que eu vou fazer é: adivinha qual time que negou? Fica aí essa indagação, fica aí essa pergunta. Exatamente, além de todos os clubes que estavam participando da competição, aceitaram, aprovaram que o Corinthians inscrevesse mais 2 jogadores para continuar disputando o torneio. Sim, o Palmeiras foi o único que negou. Aí foi aí quando, nessa votação aí, que o presidente do Corinthians na época falou assim, vocês tiveram uma atitude porca, vocês foram porcos nessa ocasião. Então, daí que vem o apelido porco, né? Por causa que os caras que pegaram o porco lá e simplesmente certeza que a maioria não sabe dessa história, a torcida rival não sabe por que o time do Palmeiras não sabe por que disso aí, mas eles se gloriam, eles se orgulham de olê, porco, de cantar, tá ligado? Mas eles mal sabem do porquê, que foi por causa dessa ocasião, o presidente do Corinthians na época, quando o Palmeiras não aceitou que o Corinthians escrevesse outros 2 jogadores pra continuar o campeonato, ele acabou chamando a atitude do time do Palmeiras de porco. Aí passou um tempo, acho que depois de uns 20 anos mais ou menos, que o Palmeiras acabou... Aí realmente eles adotaram e ficou até hoje. Então, acabou isso aí acabou acontecendo, né? Foi exatamente por causa desse acidente que o Corinthians acabou perdendo 2 jogadores. Todos os clubes da competição aceitaram, e menos o Palmeiras, que negou, que falou não, e acabou sendo chamado de porco. Que aí passou um tempo depois... Passou um tempo depois, o time do Corinthians ia ter um outro derby nesse mesmo ano, que a torcida do Corinthians pegou e fez o quê? Soltou um porco dentro do estádio do Morumbi, alguns minutos antes do jogo. Isso virou um clássico da história do derby, velho. Esse é um clássico da história do derby. Tanto que em 93, na decisão do Paulista contra o mesmo Palmeiras, o Viola fez um gol. Essa imagem é clássica. Vou até colocar aqui na tela. Foi tão clássica que ele pegou ele fez o gol e imitou um porco assim, ajeitou e imitou um porco. Isso em 93, isso depois de muito tempo. Mas o apelido em si, que a gente chama porco, tem toda essa rincha aí, mais por causa disso. Isso já vem desde o começo do derby, desde os primeiros confrontos, que tem essa rincha, né? De Corinthians e Palmeiras, que é um clássico do futebol brasileiro, futebol
sul-americano. Então, o apelido porco não vem por causa do que a torcida do Palmeiras que impôs, que eles que colocaram. Porque, na verdade, o mascote do Palmeiras é um periquito, não é um porco. Aí, depois de um tempo que eles começaram a dividir e começaram a utilizar. Mas eles se orgulham. Não, é porco, é porco, é porco, é porco. Mas muitos nem devem nem saber dessa história, que foi esse acidente, que foi toda essa repercussão, porque naquele mesmo ano, o Corinthians até tava melhor. Quer dizer, tava até bem no Campeonato Paulista. Infelizmente, não conseguimos o título. A decisão acabou sendo entre Santos e Palmeiras, que consagrou o 12º título do Santos no Paulistão. Então, isso aí, mano, acho que assim, é mais pra gente contar a história mesmo. Eu tô com outras ideias aí, pra nós trocar um papo legal, que eu acho que é importante saber essas histórias, né, mano? Porque o Corinthians não vive só de hoje, de presente. Porra, são 112 anos de história, tem muita coisa pra contar, tem muita coisa interessante. E essa história eu fui descobrir, bem depois, assim, depois de muito tempo que eu fui descobrir. E assim, e esses dois jogadores do Corinthians, o Eduardo e o Lidu, eram os principais jogadores do elenco naquela época. Então o Corinthians precisava realmente, sofreu muito com a perda dos dois, mas precisava conseguir ter outros dois jogadores das mesmas posições. Se não me engano, tá até aberto aqui, ó. Era lateral direito, um lateral direito e um ponto esquerda. E tipo assim, eles voltaram de carro na época, né? Como sempre, a maioria acaba os jogos em casa, o pessoal vai e volta com as suas famílias e tudo mais. O Corinthians foi um buraco muito grande que o Corinthians teve com a perda desses dois caras. Aí acabou que o time do Palmeiras de porco, a torcida pegou e jogou soltou lá no estádio do Morumbi, nesse mesmo ano, né, que teve um derby depois. Eles fizeram a mesma coisa, né, eles soltaram lá um porco lá no estádio do Morumbi antes do jogo. O Viola depois imitou um porco lá. Tanto na final do Paulista em 99, quando teve aquela treta entre o Paulo Nunes e o Edilson, todos os caras do Palmeiras estavam tudo com a máscara, assim, ó. Então, realmente, os caras se orgulham muito, mas eu tenho certeza que a grande maioria da torcida, às vezes, nem conhece, nem sabe dessa história, mano, do derby aí, desse acidente, por que tem esse apelido? Foi justamente por causa de uma situação com o time do Corinthians, que o presidente do Corinthians falou que o Palmeiras teve uma atitude porca, o Palmeiras teve uma atitude... Não sei se chega a ser antidesportiva, né? É que também, 54 anos atrás, mano, é tempo pra caralho, né? Dá pra gente julgar. Fora também que associa-se muito chamar o Palmeiras de porco por causa que o Palmeiras é um time que vem de origem italiana. Então, automaticamente, em 69 tinha 25 anos ali que tinha acabado a Segunda Guerra, então os fundadores ali. Mas, querendo ou não, a Itália fez parte do eixo, né, lá na Segunda Guerra, que foi a aliança entre Japão, Alemanha e Itália, né, que gerou todo a catástrofe da Segunda Guerra que todo mundo aí já sabe. Então é legal, mano. É legal a gente pegar essas histórias aí e entender mais um pouco de qual que foi a história do Corinthians. Demorou? Tamo junto e vai Corinthians.